Vasco busca sequência de recuperação na tabela neste domingo contra o já rebaixado América Mineiro na movimentada luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Vasco e América Mineiro jogarão hoje, domingo, 12, às 18h30 pela 34ª rodada. O Cruz Maltino quer dar sequência à sua recuperação, enquanto o Coelho já está matematicamente rebaixado para a Série B em 2024. Após 3 jogos sem vencer, o Vasco conseguiu se recuperar e engatou 2 vitórias em sequência contra o Cuiabá e o líder Botafogo. O clube inicia a rodada fora da zona, em 16º e com 37 pontos, empatado com o Cruzeiro, primeiro time no Z4. O duelo em São Januário, na frente de sua torcida, contra o já rebaixado América Mineiro pode servir para a conquista de mais pontos cruciais. Para a partida, Ramon Dias deve manter a base dos jogos anteriores, com o sistema defensivo e meio-campo já conhecidos pelo torcedor. Eric Marcos lesionou a coxa e é desfalque. Rossi deve substituí-lo. Gabriel Peck e Vegetti devem formar o setor de ataque. Com o rebaixamento já decretado, o América tentará ao menos cumprir a tabela da forma mais digna, honesta e competitiva possível. Após a derrota para o Coritiba, no Independência, que sacramentou o descenso à Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico argentino Fabián Bustos foi demitido do cargo. Para acomodar a equipe nos jogos restantes da Série A, o Coelho irá aproveitar o auxiliar técnico permanente Diogo Giacomini. O treinador já esteve à beira do gramado na classificação do América contra o Bragantino nas quartas de final da Copa Sul-Americana, quando o time alviverde venceu a disputa por pênaltis. Vasco e América Mineiro se enfrentam hoje, domingo, 12, às 18h30. A partida será em São Januário. Você acompanha toda a cobertura do pós-jogo dos dois times aqui, no Sport News Mundo. Ex-jogador Pedrinho vence eleição e será presidente do Vasco pelos próximos 3 anos. Neste sábado, 11, os sócios do Vasco votaram e escolheram Pedrinho como novo presidente do clube. Bicampeão do Brasileirão e vencedor da Conmebol Libertadores com o Cruz Maltino, o ex-jogador agora vai exercer uma nova função em São Januário no triênio de 2024 a 2026. Pedrinho, da chapa Sempre Vasco, levou a melhor sobre o candidato Levinciano, da Somamos. O candidato eleito recebeu 2.873 votos, contra 1.716 do adversário. A votação, realizada de maneira híbrida, permitiu que os 6.210 sócios aptos votassem de maneira online ou presencial, na sede do Calabouço, na zona sul do Rio de Janeiro. Em dado momento da votação no Calabouço, houve tumulto e, por conta disso, as cabines foram fechadas por alguns minutos, mas logo em seguida liberadas. O pleito teve início às 10 horas, de Brasília, e foi finalizado às 22 horas, quando então ocorreu a divulgação do resultado. Pedrinho se emocionou bastante após saber da vitória. Quero agradecer ao Levin. A disputa foi justa e leal. Ele é muito competente, merece todo o respeito. Tudo o que eu falei durante a campanha continua. Uma das minhas intenções é fazer o Vasco diferente do que vimos nos últimos anos. O objetivo e o ideal é o Vasco vencedor e campeão. É isso que vamos buscar daqui para frente, disse Pedrinho. Esta foi a primeira eleição da qual Pedrinho, que até meses atrás atuava como comentarista de TV, participou. Enquanto isso, Levinciano já havia concorrido em 2020, quando foi derrotado por Jorge Salgado, que agora será substituído pelo ex-jogador. Durante a campanha, Pedrinho contou com o apoio de outros ídolos revelados pelo clube, como Felipe e Edmundo. A chapa representada pelo ex-jogador teve Júlio Brandt nas últimas 3 eleições. Vale lembrar que, com a venda de 70% das ações da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, a 777 Partners, o novo presidente não terá mais o controle do futebol, comandando apenas o clube associativo, porém, ainda assim terá um papel importante em relação ao futuro do Cruz Maltino, como por exemplo a reforma do estádio de São Januário. Inclusive, em relação à Casa Cruz Maltina,
Pedrinho ouviu a promessa de José Roberto Lamachia, dono da Crefisa, principal patrocinadora do Palmeiras, de que compraria os naming rights do estádio caso o ex-jogador vencesse o pleito. Em entrevista recente ao Resenha ESPN, antes do pleito, Pedrinho revelou os motivos que o fizeram tomar a decisão de concorrer à eleição. A questão de ser presidente é muito particular. Não é maluquice, não é de uma hora para outra. Eu já faço parte da política do Vasco há 3 eleições. E o melhor momento para eu tomar essa decisão foi esse. Eu estava em um dos maiores veículos de comunicação, fui eleito melhor comentarista. Me sinto muito honrado, mas não me sinto melhor do que nenhum deles. Só que eu tinha comigo um desejo muito grande de Vasco da Gama, disse.